Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, começa agora o programa Tá em Alta. Por aqui, a cada episódio você vai ver um novo assunto e sempre com um convidado diferente. O assunto de hoje não chega a ser um assunto novo, mas que no último mês, nas últimas semanas, esteve muito em alta em todos os burburinhos nas redes sociais, que foram o divórcio dos famosos. E aí não é uma questão só da gente palpitar sobre, mas da gente falar sobre esse assunto e entender pela ótica do direito tudo que tem por trás disso. Para isso, eu falei dos convidados inéditos, mas agora a gente está repetindo a Jennifer, que veio no primeiro programa e bombou. A gente falou na época sobre as traições do Neymar, redes sociais, exposição. Jennifer Portela, advogada, especialista, mestre em Direito, Família, Empresarial e Civil. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Ai, muito obrigada a todos que nos veem e a todos que nos escutam, né? Pela oportunidade de a gente poder refletir nesse momento tão turbulento para todas as pessoas. Sejam para aquelas que tinham um choque de ter uma referência no casal, por exemplo, Sandy Júnior. Sandy Júnior não, né? Sandy e Lima, né? É difícil, né, desassociar o Júnior, né? Da Sandy e do Lucas Lima, até aquelas pessoas que ficam perplexas com a quantidade de divórcios que aconteceram em uma semana, né? Até os astros tentaram explicar o que estava acontecendo no mundo e parece que teve uma passagem por Mercúrio. Nem quero entender, só sei que não quero mais que passe por lá. E o pessoal dizendo, termina logo setembro, não tenha mais. Quem sobreviveu, os casais que sobreviveram a setembro. E aí nós tivemos nos últimos tempos Sandy e Lucas Lima, também tivemos a Alexa e o Guimê. Há um tempinho mais atrás, a gente viu a separação bilionária da Gisele e do Tom Brady também. Sabrina Sato e Duda Nagli teve muito em alta. E eu até me perco, porque tiveram várias no Várias. O Dalton também, que é o ator, né? Exato. Separou semana passada. A gente teve também a Ana Castelo e o Mioto, que também que se separaram, mas não tinham filhos, né? A gente poderia não deixar né? Não que esteja bem dentro disso, mas aí tivemos o Luísa Sonza e Chico, né? Pois e aí a relacionamento de traição, a exposição, a superexposição. O que surpreendeu foram muitas situações em mídia, né? E trazendo isso, eu queria começar pra gente falar sobre isso. Primeira coisa sobre o regime de visitas e o regime de guarda, que a maioria desses casais tem adotado. A Sandy, por exemplo, e também o Dalton, que é inspirado no modelo que foi Grazi Massafera e Cauã Raymond. O que Cauã Raymond e a Grazi fizeram? Eles se mudaram para o mesmo condomínio. O Cauã comprou uma casa do lado da casa da Grazi para que eles pudessem ter uma guarda compartilhada com residência alternada entre pai e mãe, ou seja, tem dias que ela está na casa da mãe e tem dias que ela está na casa do pai. Essa é uma novidade, uma inovação no judiciário, para que a criança ela não sinta tanto essa diferença do divórcio. Então, a casa deles é bem próxima, porque segundo o Cauã, na época falou, e a Grazi, era porque a rotina deles de trabalho estava alternada. Então, eles alternaram a residência fixada. Algo para os nossos ouvintes, né? Eles ficarem sabendo. É importante fixar a residência da criança, principalmente até os 12 anos. Segundo pesquisas da área da psicologia, a criança precisa de uma referência de lar, de quarto, de casa, de regras, mesmo que ela visite de forma compartilhada o pai. Então, ou a mãe, que às vezes fica com o pai, a guarda, e alterna com a mãe, que é o que aconteceu, por exemplo, com o falecimento da Marília Mendonça. É guarda compartilhada do pai com a avó materna. Então, ela reside com a avó, o filho reside da Marília Mendonça com a avó materna, mas o pai tem a guarda compartilhada com visitas livres. Essa é a diferença. Então, o que isso quer dizer, guarda compartilhada, né, Cami? É importante a gente analisar, pessoal. É a nova regra do judiciário. Maria Helena Diniz, que é uma desembargadora e uma das maiores escritoras nessa área de direito de família, ela trouxe essa inovação de que nós precisamos compartilhar a responsabilidade. Não é dividir a criança, não é ficar 15 dias na casa de um e 15 dias na casa de outro. Isso não existe no nosso sistema judiciário. Tá? Isso não funciona bem aqui no Brasil. Então, o que eu compartilho? Responsabilidade. Vai na escola, vai numa reunião, vai levar no médico, tem que fazer uma consulta, precisa encaminhar algum tipo de medicação ou exame. É compartilhar mais a responsabilidade. É onde você traz, antigamente só a mãe fazia isso. Então, tu traz agora o pai para dentro do relacionamento. Diz assim, ô papai, vamos ajudar mais aqui.
né? Não tá na Disney que pega 2 vezes no mês e começa a postar em Facebook e Instagram. Só pra passear. Não faz parte de uma rotina, Não de faz fato, parte né? da rotina. A guarda compartilhada, presume-se que os pais precisam conversar mais sobre o filho. Para tomar uma decisão, para mudar de escola, para chamar uma atenção, para pagar uma aula de reforço, para começar um curso de inglês. Então, a guarda compartilhada, ela se tornou a nova regra do judiciário, não baseada numa lei, mas baseada em decisões judiciais. De vez em quando eu começo a sair em espanhol, porque eu escrevi esses dias sobre isso. Mas é importante a gente olhar para isso, por quê? Porque ao fazer isso, o filho sente, opa, não posso fugir. Eu tenho que seguir essa regra porque meu pai e minha mãe conversam. Quer dizer que eles sabem sobre mim. Que nós sabemos que o período da adolescência é onde mais os filhos testam o quanto tem limite entre os pais. E o quanto eles podem confiar em um ou no outro. Então, a guarda compartilhada, ela vem para incentivar para que esse adolescente, que começou numa criança, às vezes, um divórcio, ele cresça de uma forma segura, de uma forma organizada, por mais que os pais briguem, por mais que os pais tenham dificuldade, às vezes, para elaborar o que aconteceu do divórcio, é parar e pensar, opa, pera um pouquinho, tem algo mais importante aqui. Que é o exemplo da Sandy, né? Que é o que eles estão colocando agora em mídia. Jennifer, mas só pra ficar mais claro, me surgiu essa dúvida. Quando tu fala essa coisa de alternar uns dias na casa do pai, uns dias na casa da mãe, qual é a regra? Como que funciona uma guarda compartilhada? Tu fala sobre compartilhar os cuidados da rotina, mas além disso, é estipulado, todos têm as mesmas regras, as mesmas datas, 15 dias para cada um, uma semana, final de semana. Como é feito isso? Ótima pergunta. O Cauã Raymond e a Grazi Massafeira fazem de divisão durante a semana. Segunda, terça, quarta com um, quinta, sexta e sábado com outro. Então, durante a semana, eles dividem de acordo com a carga horária de trabalho. Mas, finais de semana, os dois tentam dividir, que os dois possam passar finais de semana, tanto sozinhos, seguindo a sua vida, tanto quanto com o filho. No judiciário, se apoia muito que essa construção de visitas seja realizada em comum acordo. Quando ela não é realizada em comum acordo, o judiciário define a visita a cada 15 dias, começando na sexta e às vezes terminando no domingo. Ou seja, vai manter a mesma coisa como se fosse guarda no lateral antigamente, que é mora com a mãe, a guarda é fixada na residência da mãe, mas o pai visita a cada 15 dias. Ou mais uma vez na semana, por exemplo, dependendo do que o judiciário às vezes incorpora. Mas isso é só uma visita. Não quer dizer que essa criança vá obrigatoriamente posar na casa do pai? Excelente pergunta. Ao ter uma definição de visitas estabelecidas em finais de semana, é obrigação daquela criança ir lá. Mas ela não tem direito de saber, de opinar. Criança passa a ser só escutada no judiciário a partir dos 12 anos. Então, até os 12 anos, a criança ela tem obrigações impostas pelas regras, pelo bem-estar do menor. Óbvio, se lá na casa do pai, como às vezes acontece, tem promiscuidade, tem bebida, tem descontrole, tem agressividade, ela não é obrigada a ir. Ela não é obrigada a ir se lá for um local ruim para ela. Sob pena de acontecer a famosa alienação parental. Da mãe dizer, não, tu não vai porque eu acho que lá não é bom. Não. Até os 12 anos, principalmente, quem define é o que a lei estabeleceu. Então, se tem final de semana de visita, precisa ir para casa do pai ou da mãe, sob pena de acompanhamento de força policial. Porque o pai pode acionar a polícia para que possa ir buscar a criança. E na hora tu disse que a criança ela só é escutada judicialmente com 12 anos. E se isso não existe nenhum precedente, se a criança, essa separação aconteceu quando essa criança tem 8 anos de idade e ela diz que quer muito ficar com o pai, por exemplo. Isso vai ser levado em consideração? Ótima pergunta. Há uma inovação no judiciário que nós temos uma escuta mais especializada, que ela é feita quando é menor, né? A gente chama de infante, que é criança até 11 anos incompletos, fecha 12 adolescente. Ela é ouvida com a ajuda de um psicólogo. Então, essa criança, ela tem uma escuta especial. E essa escuta especial são feitas avaliações psicológicas para saber se essa criança de fato se sente segura ou ela está sendo manipulada para achar que está sendo segura com o pai. E será que a criança sabe qual é o melhor para ela mesmo? E é sobre isso. Os nossos psicólogos que são agregados ao judiciário hoje são pessoas muito capacitadas para que elas possam fazer vários testes para perceber se aquela é uma opinião que foi forjada para a criança ou se é uma opinião baseada na segurança da criança ou do que a criança acredita. Eu tenho um caso de reversão de guarda aqui numa cidade do interior em que a mãe colocava o filho em risco. Quando a mãe saiu, o padrasto agredia, só que ela nunca via e ela não escutava
escutava o filho. E ele tinha 8 anos de idade na época. Ele foi ouvido por uma escuta especializada e disse, eu quero morar com meu pai, eu não aguento mais morar aqui. Explanou toda essa situação. Foram verificadas as situações de lesão corporal, dentre outras coisas. Comprovado isso, houve uma reversão de guarda em prol do pai. Aí a mãe acabou percebendo, então, que ela estava, porque trabalhava 60 horas por semana, infelizmente, coitada, ela estava com muita demanda de serviço e acabava acreditando no companheiro que ela tinha. Mas a criança, sim, era vítima nessa situação. E ela precisava ser protegida. Ainda bem que o judiciário, né, nesse sentido, conseguiu agir rapidamente, retirando a criança desse lar de agressão, depois, infelizmente, das agressões comprovadas. Mas é sobre isso. É ouvir o melhor interesse da criança. Mas a opinião dela é levada mais forte em decisão, principalmente sobre visitas, após os 12 anos. Por quê, gente? Porque entende-se que pode acontecer esse tipo de alienações, ou a criança não conseguir perceber, ela ainda tem que elaborar essa situação do divórcio. Antes ela tinha uma família, papai, mamãe e filhinho. Agora ela não tem mais isso. Então, às vezes, ela vai confundir um pouco sobre isso, e talvez, assim, se sinta culpada. Há algumas pesquisas na área da psicologia que falam que a menina, por exemplo, acha que seu pai se divorciou dela também. Então, ela tende a se sentir culpada pelo divórcio. E o menino em relação à mãe. E também essa criança não pode parecer que tá escolhendo, né? Isso aí. Não ficar naquela sensação de, nossa, eu vou ter que escolher entre o meu pai e a minha mãe. E o maior problema, Cami, hoje em dia que a gente percebe é que tentam adulterizar a criança. Tem uma criança lá, às vezes de 5, 8 anos, 10, em que os pais resolvem querer contar tudo por que eles se divorciaram. Ou se houve traição, ou porque um não aguentava o outro, ou porque o outro não presta. E aí querem que a criança tenha maturidade para lidar com todas essas informações, tentando adulterizar essa criança. E ela não tem que ter essa obrigação, ela nem tem que saber dessas informações. Ela só tem que ser criança e saber que ela é amada tanto pelo pai, tanto quanto pela mãe. Só que às vezes no divórcio, a pessoa que está em sofrimento e que às vezes ficou com a guarda, fica trazendo os problemas. Tu viu? Foi teu pai que fez isso. Foi tua mãe que fez isso. E aí ficam tentando trazer isso para a criança ter que se posicionar. E às vezes vai acontecer o rechaço, sabe quando? Na adolescência. E é por isso que hoje o Instituto da Guarda Compartilhada, que é o que esse ator, o Dalton, tem, que a Sandy e o Lucas Lima estão fazendo de proporção agora, é do que compartilhar a responsabilidade, compartilhar o diálogo. Desafio vai ser quando tiver vítima de violência, que aí não tem diálogo. Sim. Aí não tem como ter uma guarda compartilhada. Porque compartilhar, presume-se que eu tenho que conversar. E agora que a gente tocou naquele ponto... Um caso que apareceu também no programa Encontro esses dias, que veio a público, que a Suzane von Richthofen estava se relacionando com um cara. E esse cara tem 2 filhas, tá? E a mãe dessas filhas do atual namorado da Suzane von Richthofen, para quem não lembra, a Suzane, que foi condenada, né, por ter sido a mentora, né, do assassinato do pai e da mãe dela, ela está se relacionando com o cara. E essa mulher veio na mídia dizer que não aceita a possibilidade de que as filhas... Tem alguma coisa de que o pai não queria deixar ela ver, que o pai tá com a guarda. Mas, assim, independente disso, eu queria te perguntar, trazendo para um caso mais próximo, e não quando se fala de uma assassina, né, que é o caso da Suzane, os pais podem resolver interferir na convivência dos seus filhos com os novos companheiros. Por exemplo, não quero que o meu filho se relacione com a atual namorada do pai, ou vice-versa. Existe essa possibilidade de isso ser discutido? Tu sabes que esse é um caso muito comum no Brasil, né? A gente tem vários casos. Essa questão da Suzane Richthofen é algo assim, surreal, né? De tu pensar que tu vai colocar teus filhos em risco. Se ela matou os pais, tu imagina o que ela vai fazer com as outras pessoas, né? Ela comandava o presídio feminino quando ela estava lá. Qual a mãe que não ficaria desesperada qualquer saber mãe que os seus filhos vão ter como madrasta essa mulher? Difícil, né? Dificílimo. E o mais importante que a gente precisa levar em consideração é, lembrando mais uma vez, que é o bem-estar das crianças. Então, uma mãe pode entrar judicialmente e pedir nesse caso, porque ela é uma assassina, uma psicopata já diagnosticada, e ela tem antecedentes criminais por ter assassinado, né, por homicídio. Então, tu pensa, ela já é um risco declarado. A mãe pode entrar judicialmente e impedir que haja convivência, e se o pai tem a guarda, ela pode pedir a reversão da guarda em favor dela, porque daí ela não vai colocar as crianças em risco. Afinal de contas, tu não tem como estar o tempo todo com os teus filhos, Sim. se eles estão em visita com o pai. E é isso que eu quero falar. Eu tenho, por exemplo, casos de vítima de estupro, em que houve estupro de irmãos,
E a mãe colocou os irmãos novamente em contato. Isso não pode, em hipótese nenhuma, porque você precisa proteger ambos, tanto aquele que praticou, tanto quanto a vítima. Então, olha só o quanto trazendo agora um outro caso chocante, mas o caso mais comum, Cami, é a traição. Tu imagina que teve um casal e que desse casal teve uma amante lá, X. Ao se divorciar, o casal, o pai fica com a amante, X. E, por óbvio, aquela mãe não quer que aquela criança conviva com a amante. Isso é bem comum. É muito comum no Brasil. É muito comum. Vai ter briga, vai ter, muitas vezes, retaliações, vai ter lesões, né, corporais. A gente chama de vias de fato. As pessoas chegam a se agredir por causa disso, para proteger os filhos de não entrarem nesse posicionamento. Tá, mas e daí? O que é certo? Se o pai estabeleceu uma vida com essa pessoa... Tudo depende. No direito, a gente brinca que nós estudamos 5 anos de faculdade para perguntar depois se depende qual é o lado que vai acontecer a situação. Você precisa analisar caso a caso. Mas a maioria dos casos, há uma situação onde tenha, por exemplo, brigas verbais, humilhações, dentre outras situações vexatórias e que os filhos acabam se expondo quando convivem com essa nova companheira. E até que se estabeleça um relacionamento, muitos psicólogos aconselham que não haja uma convivência inicial, para que a pessoa se estabeleça, porque às vezes no divórcio, ele vai e fica com a pessoa porque é a opção que ele tem lá no momento, não sabe se vai ser duradouro. Sim. Então, alguns psicólogos, a gente lê a respeito disso, eles aconselham que se espere um tempo. Tá, mas é obrigatório, não é? O filho não quer ir, o pai... É tentar criar um ambiente mais neutro. Vou ver meu filho igual, mas vou ver num ambiente que não seja na minha casa com essa minha companheira que foi fruto dessa traição. Vou ver em outro lugar. A pessoa tem o direito de seguir a sua vida com quem ela quiser. Isso aí. Mas aí a outra pessoa também pode pensar, nossa, essa pessoa... não que a culpa não seja do marido também, né? Mas essa pessoa esteve ligada à nossa separação e não quero que os meus filhos convivam. Isso, tem gente que vai dizer que é birra, não, mas a vida já passou. Ou tem gente que vai dizer, não, ela tem razão. Então, isso vai ser discutido? Vai ser discutido. Porque tem que ser analisado, porque, afinal de contas, há uma ruptura. E esse filho que é o que é levado em consideração aqui. Não é o que o pai pensa, sim, o que a mãe pensa. Eles podem estar sofrendo e vai doer. Ninguém espera e não é a ordem natural a traição. E se aconteceu, vai ter um luto. E esse luto vai ter muitas coisas ruins que vêm com o luto, mas muitas coisas que vão sendo elaboradas durante o luto. E a criança, ela tem que ser preservada disso. Ou o adolescente. Ele não tem que estar, assim, escolhendo se ele vai ficar com... Daqui a pouquinho fala lá com a namorada do pai ou com a mulher do pai, aí tá traindo a mãe. Fala com a mãe, tá traindo o pai. Não quer ir visitar o pai, tá traindo a mãe, então, ou o pai. Então, assim, é algo que não tem que colocar a criança nessa condição. Ele tem que continuar sendo criança, adolescente e viver nessa vida onde ele não escolheu isso. Só que ele também vai viver essa ruptura. Ele também vai ver que o pai saiu de casa. E ele não vai ver com bons olhos, muitas vezes, essa pessoa que o pai tá. Por mais gentil que ela seja, por mais uma pessoa adequada. Então, por isso que se indica que no início se busca as visitas, que o pai não tem que deixar de ser pai, que a mãe não vai deixar de ser mãe. Mas que ele continue fazendo em lugares neutros, nem na casa onde o filho ainda mora, nem na casa onde ele mora com a nova companheira. Mas em lugares neutros, porque afinal de contas teve um sofrimento, um luto. E aí depois de que é elaborado isso, acompanhamento psicológico para todo mundo, que esse seria o mundo ideal. No Brasil, a gente não tem esse mundo ideal para todo mundo, mas esse seria o mundo ideal para poder elaborar esse luto. Mas agora, só para finalizar, tu falou um outro caso, que é das namoradas. Às vezes, né, a gente percebe, aqui não tô querendo ser feminista ou querer julgar, né, mas a gente percebe muito que as mulheres, elas são mais cautelosas, normalmente elas não, quando saem de um relacionamento, elas têm um luto, quando mães, elas ficam mais na delas, e os homens saem ficando com todo Deus e o mundo, a gente percebe isso e na psicologia tem vários escritos sobre isso. Qual é o problema? Às vezes o pai tá lá hoje com uma namorada, amanhã com outra namorada e depois com outra namorada, e aí toda hora trocando. É muito importante, novamente, estabelecer um momento, essa aqui é fixa, ok, então essa eu vou apresentar para os meus filhos. Para não sair apresentando Deus e o mundo. Para não ficar uma confusão, né? Porque a criança às vezes não entende, Claro. Mas quem é essa pessoa? Hoje o papai estava com essa aqui é amiguinha do papai, essa aqui é a namorada do papai, essa que dormiu na cama com meu pai, meu Deus, minha mãe é que fazia isso, minha mãe é que dava beijo na boca do meu pai, agora é essa, a mãe é outra. Então isso para a criança cria uma confusão e também às vezes perde um pouquinho a referência.
e aquela credibilidade que aquele pai tem, que aquela mãe tem fazendo, porque às vezes não é só o homem que faz, às vezes tem mulheres que são também, que ficam com um, com o outro e levam pra dentro das suas casas. E até costumo dizer que pra nós, não sei pra ti, mas eu ouço isso muito nas palestras de adolescente, que os adolescentes não gostam de saber que os pais têm sexualidade. Eles não gostam de ouvir, eles não gostam de ver beijo, eles acham nojento, eles não querem, porque eles preferem acreditar que os pais são deuses, né? Então, eles são intocáveis. Então, quando eles veem que tem muito fluxo, isso mexe com os valores morais das crianças. Então, é importante saber, principalmente quando leva pra casa. Sem contar dos riscos, né? Eu acho que tu colocar alguém dentro da tua casa... Põe uma ristoff dentro de casa, já pensou? Exato, a gente escuta tanta história aí, que eu acho que quando se tem uma criança dentro de casa, precisa ter muito cuidado na hora que tu vai levar alguém, apresentar, ter certeza disso, né? Principalmente se tratando de uma criança pequena. Mas, Jennifer, isso que eu ia te perguntar, agora uma coisa que talvez seja um mito, mas que a gente escuta por aí. A traição faz alguém perder a guarda? Ai, ótima pergunta. Por exemplo, me separei, vamos ver com quem vai ficar a guarda do meu filho, e o meu ex-marido vai lá e vai alegar que existiu um adultério da minha parte e por isso eu não ficarei com a guarda do meu filho. Isso é verdade? Existe essa possibilidade? A traição perde a guarda? Isso é um baita mito. A traição, ela não está elencada, na realidade, com perder ou ter a guarda. Mas ela está elencada com como você se relaciona com o mundo, com seus valores morais, com quem você é perante esta criança ou este filho. Porque essa traição, ela vem às vezes, né, pela questão do desgaste do relacionamento, ou porque entrou alguém, ou por desvirtuar valores morais, tudo isso é analisado. Mas algumas pessoas têm direito à indenização, inclusive, dependendo de como aconteceu essa traição. Eu tenho vários casos de clientes minhas, mulheres, que acabaram pegando doenças sexualmente transmissíveis em razão de várias traições, principalmente com pessoas que são profissionais do sexo. E que muitas vezes esses profissionais do sexo, elas não conseguem ter todo o cuidado, às vezes, dependendo de onde elas trabalham. E aí, eu tenho uma cliente que acabou perdendo o útero por causa disso, a outra ficou com um problema de imunidade e uma doença que vai ser pro resto da vida tendo que tomar coquetéis, dentre outras situações. Então, dependendo da traição, isso pode demonstrar o caráter, a conduta e como a pessoa reage. Então, como que é analisado? Depende. Depende do caso, vai ter uma avaliação psicológica, uma avaliação com uma assistente social, para verificar o quanto essa traição, de fato, ela interfere na tua conduta. O quanto que pessoa você foi quando traiu. E não a traição em si. E não a traição em si. Então, quer dizer que o ato de traição é um mito. Vai perder a guarda porque traiu. Não. Vai perder o direito de visitar o filho porque traiu. Também não. Mas se tu é uma pessoa que coloca teu filho em risco, que é agressivo, que acha que pode fazer o que quiser, com promiscuidades, né? Já aconteceram vários casos de crianças, por exemplo, assim, de colocarem em risco, porque o pai toda hora com uma companheira diferente em casa, bebidas e até drogas, aí não tem o que fazer. A pessoa tá colocando em risco. Então é nesse sentido. Quanto eu realmente, de fato, eu tô preparado para ser pai ou ser mãe, né, Cami? E quando a gente fala da guarda, né? E falamos dos casais, dos famosos, e a gente viu o Arthur Aguiar, eu ia dizer, falando em traição, né? Que apareceu toda aquela função, na época que ele estava no Big Brother, os 17 traições que ele tinha feito. E hoje o Arthur Aguiar está... Eu ia dizer está, não. Na verdade, não. O Arthur Aguiar vai ser pai. Isso aí. E anunciou a separação dessa moça durante a gravidez. Ela está grávida e eles anunciaram que vão ser separados. A guarda, ela vai ser discutida antes mesmo dessa criança nascer. Existe algo a ser feito judicialmente para uma dupla, não vou dizer um casal, que não está junto durante a gestação. Isso daqui é algo que acontece principalmente no carnaval, depois do carnaval, os frutos do carnaval. Que a gente vai ter esses desafios. Antes disso, eu gostaria de fazer um parênteses em relação ao Arthur Aguiar, que foi só a ex dele casar, que na sequência ele anunciou que iam ser pais, né? Parecia uma competição, que é muito comum dos casais quando se divorciam, parece que tem que estar competindo com o outro de alguma forma. Isso quando tem filhos é terrível. Então, quanto é importante a gente seguir a vida literalmente, né? Cada um segue seu papel, porque depois acaba acontecendo isso. Acabou anunciando uma gestação, não deu 2 meses depois que anunciou a gestação,
tá se divorciando da pessoa com início de gestação. E ele querendo postar nas redes sociais que foi tudo muito bem resolvido. E ela, opa, me pegaram de surpresa. Nunca imaginei que eu iria passar por isso. Ela disse, e ele dizendo assim, não, super bem. Depois a gente fala sobre o teatro da maturidade, que eu acho que a gente tem visto também por aí, que parece que as pessoas não podem sofrer. O divórcio tá tudo maravilhoso, né? Até parece, né? Mas o principal é isso, assim, é essa questão de querer ferir e querer se fazer ali. A outra tá grávida, tá gestante, nem espera. Acho que ela nem sabia. Quando foi comunicado até pelas redes sociais, né? Se ela nem esperava por esse divórcio e ela gestante. Porque quando tu imagina construir uma família, vamos imaginar que tu construiu isso, que nem eles estavam anunciando, que eles estavam juntos, eles iam construir uma família, há um comum acordo sobre isso. E qual é o nome disso? São alimentos gravídicos. No nosso país, o STF já determinou que uma criança tem o seu direito garantido desde a fecundação. Ou seja, desde ser nascituro. Eu ensino isso para os meus alunos, quem estiver ouvindo agora vai lembrar. Ou seja, teve a fecundação, já tem seus direitos garantidos. Não pode ter o aborto se não tiver um justo motivo, dentre outras situações. Mas nesse caso, o pai pode acompanhar o parto? Que é uma coisa que os homens normalmente querem acompanhar. A mãe tem o direito de se preservar durante a lactação, que está amamentando, e ela não querer a presença daquela pessoa que ela não estava a mais? Ela se sente agredida, ele precisa em todos os ultrassons? Como é que fica essa situação? São incógnitas que a maioria das mulheres gestantes, elas se perguntam. Ou às vezes, que nem eu disse, as gravidezes de carnaval, que acontecem e depois... E que não existe intimidade nenhuma. Não tem intimidade nenhuma. E de repente... Ele pode ser um estranho. Pode ser. E às vezes é alguém que ela não conhece. E aí aquela pessoa agora vai fazer parte. E aí vai ter que entrar na tua casa. Tu tá lá no estado puerperal, recém ganhou nenê. E aí a pessoa entra na tua casa pra ver o bebê. Tem esse direito? Então são questionamentos que eu já vou responder agora. Sim, tem o direito de participar do parto se a gestante concordar. Porque a hora do parto, ela é um direito do bebê e da mãe. Então, se aquela pessoa, de alguma forma, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a avó, não interessa. Se de alguma forma causa algum tipo de sofrimento e que a mãe consegue comprovar, ela pode entrar judicialmente e proibir, inclusive, a presença lá. Caso contrário, não seja um risco, o pai tem direito de estar presente mesmo que eles não tenham intimidade. Mas se aquilo causar, de alguma forma, uma desestabilidade, que nós sabemos que um parto, às vezes, pode ter toda a parte emocional, toda a questão emocional e os riscos, então tu tem que preservar isso. Os médicos não vão permitir que uma pessoa esteja lá desestruturando a gestante, por exemplo, né? Ou uma pessoa que passou por violência durante a gestação e se divorciou. E aí agora vai querer que o agressor esteja lá? Em hipótese nenhuma. Vai conhecer o agressor, vai conhecer o bebê? Em hipótese nenhuma. Então, os extremos. Agora, casos mais comuns no Brasil não tinha muita intimidade, o Arthur Aguiar vai poder participar do parto? Eles colocaram nas redes sociais que eles vão fazer os ultrassons juntos, que ele vai compartilhar. Os gastos têm que ser divididos igualmente. Ou seja, ela vai fazer um parto particular, não tem plano de saúde. De quem é a responsabilidade com o parto? Do pai. Então é ele que vai custear todo o parto, para ela não sair para uma rede pública de saúde para poder pagar. Entendeu? Tudo depende das condições daquela pessoa, mas normalmente o pai vai arcar com 100%. O enxoval, quem vai pagar? Os dois. Tudo que ela comprar... O parto é responsabilidade do pai. Do pai. E vai dividir todos os custos. Por exemplo, tem ultrassom, vai pagar metade. Tem consulta com obstetra, vai pagar metade. Tem que pagar algum tipo de exame que é mais caro, às vezes os morfológicos, que são mais elevados o valor. O pai vai dividir também. Esse tipo de custo as mulheres gestantes nem sabem. A gente chama esses alimentos gravídicos de algo raro aqui no Brasil. Porque acaba que pensa que é só quando a criança nascer é que ela vai começar a correr atrás dos direitos. E todos os gastos durante a gestação. Muitos gastos. E às vezes o repouso. Aquela mãe, às vezes, precisou ficar numa gravidez de risco deitada, quase todo o final da gestação. E ela é uma profissional autônoma. Não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar. Então, e aí faz o quê? Sim. Ele tem que pagar alimentos por mês, além dos exames, só para ficar constado. Além dos exames, a divisão dos custos, ele paga ainda um percentual de alimentos. Então já existe uma pensão durante a gestação. Uma pensão durante a gestação, assim como existe saber informações. Eu não quero ir lá presente, mas eu vou mandar foto, eu vou mandar informações, eu vou dizer quantos centímetros tá, como funciona, se os exames estão ok. Agora que tu falou em pensão, eu lembrei de outro fato que eu recebi na caixinha de perguntas, uma pergunta de uma seguidora que dizia assim, quero fazer o divórcio, mas sou dependente financeiramente do meu marido e não sei o que fazer, existe esse medo.
Como que se procede? Existe uma pensão para ex-marido ou ex-esposa? Tem. Porque a gente ouvia falar sobre isso antes, mas eu nunca entendi exatamente como que aconteceu e se aplica em que situação. Tá bem. Quando que se aplica? É analisado para o ex-cônjuge, que a gente chama, né, o ex-marido, a ex-mulher, se ele tem condições de trabalho. Que idade ele tem, o quanto ele dependia, qual era o tipo de cerceamento que ele tinha de trabalho. Vou dar um exemplo, muito comum no Brasil, mulher de militar. Aquele militar que diz assim, minha mulher não trabalha, mulher minha fica em casa cuidando dos filhos, não deixa trabalhar, passa sendo transferido, a mulher não consegue estabelecer carreira, tá sempre se mudando, só em função dos filhos, aí resolve, normalmente às vezes, por uma situação de escolha da mulher, porque não aguenta essa situação de transferências, ou por traição, elas, não quero mais, agora vai acabar isso aí. E aí, eles não querem pagar pensão porque eles acham que não precisa. Então, quero deixar bem claro, tem o direito de receber, às vezes, para a vida toda. Dependendo da idade dessa mulher, dependendo do tempo de relacionamento, vai receber uma pensão. A gente teve um caso que foi mitológico no Brasil, que foi da Stephanie Brito com o Pato, o jogador de futebol. Que ela tentou estabelecer uma pensão pela vida toda, só que ela era super jovem, ela tinha 20 e poucos anos na época, e esse foi o primeiro, assim, mito no judiciário para se discutir sobre isso. Ela alegou que ela tinha parado de fazer as novelas. E isso para poder acompanhar ele. E aí ela ganhou 3 anos de pensão. 3 anos é uma decisão muito comum no judiciário quando a mulher é jovem e está se divorciando e só dependia economicamente. Mas se provado, aquela condição, tem várias clientes minhas, que provou que, principalmente de esposa de militar, que não vai conseguir se manter, às vezes não está nem na cidade de origem, não tem rede de apoio, ela vai ganhar, às vezes, para a vida toda. Então, é importante olhar para isso e analisar. O judiciário analisa caso a caso. Tem horas que dá 10 anos, dá 15 anos, ou às vezes dá para a vida toda mesmo. Então, dependendo do grau de dependência. O caso específico. Sim. Não são todos os casamentos que acabam que alguém vai receber uma pensão. Não. Agora, por exemplo, se separou, os dois trabalham, ninguém vai receber pensão. Sim. Se separou, um recebe pensão ou previdência do INSS, não vai ganhar? Então, é importante saber que tem essa situação. Se tu tem já uma situação econômica estabelecida, tu não vai ganhar pensão. Então, não adianta chantagear o outro que tu vai ganhar uma pensão, porque não vai funcionar. Já aconteceu um caso de chantagem, por isso que eu falei. Tem uma cliente que é servidora pública e o ex dela, ele era aposentado do INSS, ele queria chantagear ela, que se ela se separasse dele, que ele era agressor, ele ia pedir pensão e ia pegar todo o salário dela, porque ele era uma pessoa que tinha problemas de saúde. Não é só uma questão de saúde. Entendeu? Mas, com certeza, no início, como é ele que sai de casa, vai ter que, às vezes, arcar com um aluguel, com uma situação até que o bem seja vendido. Essas situações acontecem, que daí não se confunde com pensão. É só pagar por um tempo até se estabelecer a partilha dos bens. Outra coisa, Jennifer, eu já vi até um post no teu Instagram que dizia assim, não abra mão dos seus direitos. Quando se fala em um divórcio. E quais são esses... O que as pessoas têm que ter em mente que elas não podem abrir mão? Eu tenho uma coisa muito importante para falar, Camille. Eu quero que todo mundo que esteja nos ouvindo, principalmente vocês mulheres, o direito de permanência na residência é da mulher. Então, não saia de casa. Você pode estar indignado, você pode estar sofrendo, pode estar acontecendo uma situação de agressão, procure seus direitos. Busca a delegacia da mulher, liga para o 190, 193, mas busca os teus direitos. Porque é muito desafiador, porque às vezes a mulher ela sai de casa porque ela não aguenta mais, ela vai para a rede de apoio, às vezes para a casa da mãe, e o agressor ficou lá na casa. E isso é um direito que a maioria não sabe. Mas foi construída a casa no pátio da sogra, não interessa. Ele comprou o apartamento antes de me conhecer, não interessa. O direito de permanência na residência, inclusive, ela pode até casar de novo e continuar morando ali. Porque o direito é dela de permanecer na residência. Então, é algo que nós, mulheres, conquistamos. Mesmo que essa casa seja dele. Mesmo que a casa seja dele. Porque é algo que nós mulheres conquistamos por essa vulnerabilidade que a gente pode ser forte, empoderada, mas que muitas vezes em situações que um divórcio chega a esse extremo que um não consegue mais conviver com o outro, já existe algum tipo de violência. Seja ela psicológica, com humilhações, com xingamentos, dependência econômica, jogar na cara, uma calcinha que vai comprar, uma comida que vai no mercado, brigas que começam a ser repetitivas na frente dos filhos, humilhações, traições. E aquela mulher, às vezes, ela não aguenta mais. E aí ela é a única que quer sair fora, porque ele já se acomodou até aquilo. E aí ela pensa, não, eu vou sair dessa casa. Se dá ruim pra ti, que vai embora. E é isso que eles dizem. Se não gostou, vai embora tu, essa casa aqui é minha.
Então, assim, mulheres, não abram mão dos seus direitos. O direito de permanência é teu, sai ele da casa. Se você não sabe como fazer, procure um advogado, que isso vai fazer toda a diferença. Você conhecer, assim como dos seus filhos, o que é pensão dos filhos, não vai mudar. O que é direito dos teus filhos, eles vão permanecer mesmo que ele saia. E às vezes ele é autônomo, e aí ele diz que não vai pagar nada, vai pagar 25% do salário mínimo. Isso não é uma regra, não é assim tão fácil. A gente já falou aqui de riqueza aparente, não é assim que funciona. Então, assim, não tenham medo de buscar a tua felicidade. E reitero, não tô aqui incentivando o divórcio. Eu não sou o tipo de pessoa, embora seja uma advogada de família, semana passada tenha realizado mais de 8 divórcios na semana, por pessoas que estavam buscando já o fim do seu relacionamento, diferente da Sandy e do Lucas Lima que estão conversando, alguns brigam muito. Mas, às vezes, tu tem que procurar um ponto em comum, buscar um tratamento de uma psicologia para te ajudar com uma terapia de casal, ou tentar olhar o que ainda tem. Porque o jogo é o mesmo, são relacionamentos tu com uma pessoa diferente de ti. Só precisa entender que tipo de jogo que tu tá jogando, quem é o jogador, porque às vezes substitui o jogador e o jogo é o mesmo. Então tem algo que precisa mudar na gente, né? A gente precisa evoluir, porque relacionamentos eles existem e são complexos porque nós somos seres humanos complexos. Tirar aquela ideia de que o advogado da família tá ali torcendo pelo divórcio. Capaz, eu não torço pelo divórcio. E às vezes eu já cansei de chegar casal pra conversar comigo, pra fazer acordo de divórcio, e a gente sair dali, eles não se divorciarem, estabelecerem um relacionamento longínquo. Eu sempre costumo contar de um casal que durante a pandemia, né, 50 anos de casado, queriam se separar, e era pelo desgaste, pela desconexão e serem obrigados a estar juntos. Mas isso acontece com vários casais, vários períodos, ciclos desafiadores. Também não incentivo ninguém a ficar com quem não ame, com quem não se sinta feliz, não incentivo isso em hipótese nenhuma. Mas se você decidir, não quero mais, procure um advogado antes de tomar essa decisão. Seja mais equilibrado, seja racional nesse momento. Senão, quando tu toma a decisão, aí tu, não quero mais nada, aí tu manda mensagem, tu assina documento. Tem cliente que assina documento abrindo mão de tudo, porque isso aqui eu não quero nada. Não quero me incomodar. Não, às vezes não é nem isso, Camila, não é nem se incomodar. É porque eles fazem lavagem cerebral, aqueles que gastam mais, que eles botam mais dinheiro, e aí tu começa a ficar com nojo, assim, mas eu não quero nada que não seja meu. Só que é teu também. Tu que ajudou. Tu esteve junto, tu que deu apoio, tu que muitas vezes esteve ali na hora que ninguém esteve do lado dele. Então é teu também. Então não assine nada abrindo mão dos teus direitos, que podem ser direitos dos teus filhos, porque ele vai ficar com outra pessoa. E essa pessoa vai ter direito àquilo que tu ajudou ele a conquistar. Então, para e pensa. Procura um advogado que vai fazer toda a diferença. E quando a gente fala da partilha, né? Então eu vou te perguntar sobre os regimes. Quais são os... 3, nós temos 3? Isso, 4. Quais são? 4. Quais são eles? Nós temos, por exemplo, o mais comum, que é a comunhão parcial de bens. Que é quando as pessoas já estão morando junto, mais de 2 meses, ela já tem uma união estável com comunhão parcial de bens, elas estão com o objetivo de constituir família e podem estar morando junto em casas separadas, inclusive. Já é união estável. O que é comunhão parcial de bens? Se nós adquirimos uma bicicleta hoje, nós estamos juntos, nós vamos dividir a bicicleta em igual parte se nós nos divorciarmos. Ou seja, eu divido tudo aquilo que eu adquiri junto durante o período do relacionamento. Comunhão universal, que é o caso agora do Thiago Nigro e o seu novo casamento, né? O que é comunhão universal? Esse era um regime que era muito utilizado pelos avós da gente. Sim. Que era o quê? Tudo que era teu antes de estarmos juntos e tudo que é teu hoje, tudo que é teu no futuro é nosso. Ou seja, comunica herança, comunica doação e comunica tudo que tu tinha antes. Então, se um dia a gente separar, a gente tem que dividir tudo em igual parte, 50% para cada um. Não interessa se antes tu tinha 2 milhões e eu tinha 20 mil, nós vamos dividir o de todo mundo. Acontece ainda a universal? É raro. Normalmente, comunhão universal acontece quando tem uma questão de bens que tem a ser recebido e às vezes a pessoa ela quer preservar essa pessoa com quem ela tá casando agora. Tem alguma coisa a ver com religião? Porque quando a Maíra Card começou a falar que ela e o Thiago Nigro iam fazer a comunhão, ela disse assim, porque não faz sentido tu casar com uma pessoa quando tu vai decidir que vocês depois vão separar os bens materiais. Isso é já pensar no término. Ela falou alguma coisa desse sentido e colocou alguma coisa religiosa. E aí as pessoas ficaram tipo assim, nossa, será que faz sentido o que ela tá falando? Porque se tu vai botar uma partilha é porque tu já tá pensando na possibilidade de uma separação. Não, né? Não. Inclusive, a maioria das religiões sequer incentiva, né? Essa questão de você
parar para refletir. Esse ponto ela está certa. Mas onde que ela está errada? Em nenhuma religião eles vão incentivar que seja a comunhão universal de bens, por exemplo. Pelo contrário, muitas vezes se fala do quanto a força, pegar o próprio pastor Cláudio Duarte, né? A força do que o casal constrói junto, do que os dois fazem junto, que é comunhão parcial de bens. Esse é o regime de parcial de bens. É o que fizeram junto, mesmo que um tenha ficado em casa e o outro saído para trabalhar. Sim. Ainda tem que partilhar. Então, é sobre isso. Não tem uma questão de religião. Acredito que ali o patrimônio de Thiago Nigro era bem maior que o dela. E ela e ele chegaram a esse consenso que faria sentido para os dois. Eu, particularmente, preciso, e sempre aconselho os meus clientes que eles analisem. O que eles têm de antes que eles compartilhariam, às vezes não tem nada. Aí tá tudo certo. Sim. Que é que nem eles dizem, olha, não tenho nada de antes, não tenho herança pra receber, não tenho nada de antes, tudo que a gente adquirir junto agora vai ser de nós dois mesmo. Então eu quero, não tem por que ser parcial. Vamos fazer universal, porque se surgir alguma coisa do passado, tá tudo certo pra ambas as partes. Sim. Normalmente é quando tem mais, não tem nada a ver, assim, pra partilhar. Outro, a gente tem o pacto, que você pode fazer o pacto nupcial, que você faz um acordo. O que é o pacto nupcial? Isso, você faz um acordo do que vai ser partilhado. E aí a gente pode colocar cláusulas no pacto. E a gente tem tem peculiaridades, né, que a gente tem, vou dar um exemplo, o pacto do Tom Cruise, né, todo mundo comenta sobre isso, que o Tom Cruise tinha, que a pessoa tinha que transar com ele pelo menos 7 dias na semana, e era uma das condições do pacto antinupcial, que a pessoa, se não cumprisse isso, poderia ter uma multa. E sim, né, existe essa possibilidade de colocar... então não é só sobre bens, o pacto não é só sobre bens. Posso colocar exigências que eu quiser e a pessoa exigência aceitar. sobre traição, multa se houver traição, no pacto pode colocar, se houver traição vai ter uma multa lá de 500 mil, entendeu? Normalmente, pessoas que fazem o pacto nupcial, o que acontece? Essas pessoas têm muitos bens. Então, elas tentam dizer, isso aqui não vai pertencer para fulano, isso aqui não vai pertencer para ciclano, principalmente quando tem filhos. E aí, vou deixar resguardado aqui o que vai ser dos meus filhos, e nesse novo relacionamento, se eu morrer, porque quando a pessoa morre, aquele que era casado com ela concorre com os filhos, que é algo que antigamente não acontecia. O direito não previa isso, ou seja, se morresse era só dos filhos o direito. E agora não. Agora concorre, então o que acontece? Vai ter que dividir com os filhos. Então no pacto tu pode preservar isso. Tu pode deixar, isso aqui vai ser só dos meus filhos e eu não vou dividir se eu morrer com ninguém mais. Então tu pode preservar patrimônio, para que se houver divórcio tu coloca várias condições, dentre várias situações tu pode deixar estabelecida. Tem essa questão que é do mito aí do Tom Cruise, que é a questão do sexo, mas no Brasil a gente tem um empresário, que eu não vou citar o nome dele, mas ele, porque não foi público isso, acabei sabendo por um colega que atuou, e ele é milionário, um dos maiores milionários do país, que ele colocou no pacto a questão de ter pelo menos 3 vezes na semana sexo. E sexo oral e anal. Então, assim, são peculiaridades que a gente percebe no direito de família, todo mundo acha que a gente só pega pensão, né? Mas a gente passa por várias situações, desde um inventário, um divórcio, até situações de um pacto, por exemplo. Existe aqui, tu vê os clientes fazerem pacto? Aqui em Santa Maria? É. Sim, quando tem bastante patrimônio. Acabam fazendo o pacto, porque tu tem que fazer antes do casamento. Tem que ser todo assinado antes e ele tem que já estar verbado pro dia do casamento. Você só casa depois que o pacto estiver ok. E o último regime, que eu gostaria de frisar, então, que é o regime de separação total de bens. Nesse regime de separação total de bens, o que é meu, o que é teu é teu. E o que a gente adquirir junto, a gente tem que botar o nome dos dois. Porque se eu quiser, né? Que aconteceu com quem isso agora? Vamos falar de famosos, né? A pessoa gosta de saber sobre isso. Eu leio muito, né, sobre a minha área, que eu tô sempre estudando, e vi que a Paola Oliveira fez isso. Porque eles estão construindo uma casa juntos, então o que eles fizeram? Separação total de bens, mas a casa fica no nome dos dois. Mas é uma união estável, não é um casamento? Ou é o casamento? Eles têm uma união estável. Uma união estável. Uma união estável, inicialmente, com separação total de bens. Diferenças testemunhas, tem que estar tudo descrito ali, o que é, como vai funcionar e a data que começou esse relacionamento, seja ele um casamento ou uma união estável com separação total de bens, que é o que a gente já falou aqui, que o pessoal faz união estável, separação total de bens para ficar dependente do clube ou para ficar dependente do plano de saúde. Mas ali a Paola Oliveira, eles trouxeram pro sentido de estarem investindo na casa, né? E daí é para não ter problemas depois de discutirem se der algum problema, né? Entre eles, se eles se divorciarem. Jennifer, e para finalizar esse assunto, e a pessoa que mora junto há um tempo e não fez nada judicial? Isso não está no cartório, nada disso. Existe uma separação também e um direito envolvendo pessoas que moram juntas, mas que perante a justiça não são um casal. Essa é a pergunta que eu mais recebo nas palestras que eu dou nas escolas, sabia? Principalmente nas escolas noturnas, aqui de Santa Maria ou região até. Que é se morou junto, se tem que dividir alguma coisa, se tem algum direito. Sim, é uma união instável,
com comunhão parcial de bens. E eu brinco, né? A maior pergunta que mais sai, sabe qual é? Eu tenho que dividir minha moto? Sim. Tem que dividir a moto. Se estiver morando junto, divide a moto. Tá morando junto, não precisa nem estar morando na mesma casa. Não precisa nem ser na mesma casa. Não. Isso e é outro mito, porque as pessoas achavam que união estável era todo mundo morando junto, tinha que ter filho e era anos juntos. Não. União estável estamos juntos com o objetivo de constituir família e com isso a gente tá publicamente juntos. Automaticamente, se isso acontecer em 2 meses, eu já tenho uma união estável. Mas sem que a gente tenha ido no cartório. Não Mesma precisa coisa. estar no cartório. É só provar isso depois. É só provar, através de testemunhas. Isso dá direito à pensão pós-morte, se a pessoa vier a falecer, e aí o INSS paga a pensão. Isso dá direito à divisão de bens de tudo que foi adquirido, móveis para dentro do apartamento, uma carta de crédito, uma viagem paga, por exemplo, dividir dívidas, as dívidas do cartão de crédito que foram adquiridas juntos, os dois têm que pagar, que é o caso agora da Ellen Gazzaroli, né? Que ele, no divórcio, ele adquiriu um monte de dívidas antes deles se separarem. E aí... A Lesha Youngman também, né? Que ela ficou com uma dívida dele. Então, dívida se divide? Se divide. Tudo que foi adquirido durante, se eu não tenho... A não ser que eu tenha separação total de bens. Se for separação total de bens, eu não divido as dívidas. Agora, se eu tenho união estável e não tenho documento, ou se eu tenho documento de união estável com comunhão parcial, ou se eu sou casado com comunhão parcial, ou se eu tenho pacto, ou se eu tenho a questão do universal. Praticamente todas as hipóteses, menos separação total. Se responsabiliza pela dívida de outra pessoa também. Sim, a dívida adquirida junto, né? Tem que demonstrar que a dívida foi adquirida pro casal, entendeu? Que pode ser um carro. Pode ser um carro. Uso dos dois. Uso dos dois ou um só, mas é que foi adquirida durante. Ou pode ser um empréstimo para quitar as contas. Aí tem que ver o quanto aquele empréstimo foi utilizado para quitar as contas dos dois. Pode ser um cartão de crédito que pegou emprestado da mãe ou da avó, às vezes, para poder usar para o casal, poder pagar as contas da casa. Desde que comprovado que foi para o casal, tem que dividir as dívidas também. Mas assim como pode ser comprovado que foi para uso pessoal e também vai ter que dividir. Você tá morando junto, ou vai seja, ter que dividir. Em todas as hipóteses. Só que depende quando é ter terceiros. Peguei um cartão da minha mãe, da minha avó, de uma tia para poder usar, ou do meu pai. Eu vou precisar comprovar que foi utilizado. Se eu peguei um empréstimo, eu tenho que comprovar que foi utilizado. Eu só tenho que provar que foi utilizado pro casal. Se eu provar, eu divido. Então, Jennifer, agora nos últimos minutinhos, eu vou te deixar, se quiser, apontar algo que a gente deixou passar, porque rendeu bastante a nossa conversa, a gente já está finalizando. Mas se tu quiser dar algum recado, falar alguma coisa agora nos últimos minutos, algum ponto que tu acha que possa ter faltado. Eu acredito que o direito de família, ele é algo muito desafiador para as pessoas poderem compreender. Afinal de contas, ele mexe com as nossas crenças, com o nosso conceito de romantismo, o nosso conceito de amor, nosso conceito de família. Eu tenho muita fé em Deus e respeito quem não tenha. Mas eu acredito que quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, sabe? Eu falo isso todos os dias. Eu tento sempre, me pergunto, por que tu leva pra casa esses problemas? Tu fica se sentindo mal? Como é que tu lida com tudo isso? Porque vem só coisa ruim, né? Vem coisas desafiadoras. Eu tenho certeza que essa é a minha missão, sabe, Cami? Eu tenho certeza que é pra gente poder trazer consciência. E se tiver que fazer um divórcio, vamos fazer. Um pai que às vezes acha que tá pagando pensão, que é demais, e ele tem uma condição de vida muito melhor, e ele é hipócrita, posta nas redes sociais, e eu quero que essa criança tenha o mesmo direito. E é isso que o direito traz. O direito de família, ele é lindo. É desafiador para as pessoas compreenderem, é desafiador porque elas sentem. Sim. E ele é um pouco demorado, às vezes, porque... tu precisa comer hoje, tu precisa pagar tuas contas hoje, mas às vezes ele vai demorar um pouco para ele se tornar efetivo. Tu precisa sanar aquela dor daquele divórcio, daquele inventário que tu perdeu aquele amor que tu tinha naquela pessoa que foi embora. E tu precisa se restabelecer e às vezes as coisas ficam lentas. Então, se eu puder finalizar com algo, é que a gente sempre possa se perceber e orar, sabe? E orar para Deus e acreditar, vai dar tudo certo, as coisas vão se encontrar. Mas sim ter uma assessoria diferenciada nesses momentos, sabe? Procurar um profissional da área, um advogado da área que entenda sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas que não são da área colocando lenha na fogueira, desestruturando os casais que já estão machucados. Eu vejo colegas, assim, trabalhando que acreditam na briga, no querer fazer mal, no querer falar mal do outro sem ter fundamento, sabe? Só pelo amor ao debate, que nem a gente fala, como a gente fala no direito. Então, que nós possamos, sabe, procurar as pessoas certas para falar sobre isso. Afinal de contas, são momentos mais delicados de se passar na vida. Mas que também a gente não se cale.
né? Que a gente se posicione sobre aquilo que a gente quer. É isso aí, Jennifer. Muito obrigada novamente pela tua presença. Em breve tu volta também, que a gente vai ter sempre pautas polêmicas e que merecem esses esclarecimentos jurídicos, tá? Obrigada. Muito obrigada. O programa Tá em Alta de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo programa com o próximo assunto que estiver bombando por aí. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Tá em Alta comigo, Camila Cunha.